Olá! Então, no meu último vídeo, eu falei do aniversário do Michael Jackson. Aqui tá uma relação de vídeos do Michael Jackson, porque eu acho que ele era inocente, né? E eu falei, poxa, se tem esse negócio de cultura do cancelamento com relação ao Michael Jackson, por que ninguém vai atrás do Led Zeppelin? Afinal, o Led Zeppelin eu adoro, mas tem toda uma história bizarrésima. Então eu senti a necessidade de fazer vídeos sobre o Led Zeppelin. Então tá. Num outro vídeo eu vou falar sobre as putarias de grupos menores de idade, etc. Né? Dessa vez eu vou falar sobre o ocultismo. Hoje em dia nós vivemos a era da razão, né? Assim, todo mundo é ateu, agnóstico, não sei o que lá, né? Acontece que o Led Zeppelin, eles não eram ateus, não eram agnósticos. E o Jimmy Page até hoje ele é praticante de uma religião chamada Telema, que significa a verdade. Essa é uma religião que eu tentei estudar há uns 2 anos atrás, mas eu achei muito heavy metal pra mim. Eu não vou estudar isso aqui não. E realmente, se pegar um dos álbuns do Led Zeppelin, eu acho que é o Led Zeppelin 3, tá escrito lá, faz o que quiseres, é o todo da lei. Faz o que quiseres, é o todo da lei viva. Tinha o Raul também curtia essas coisas daqui, sociedade alternativa, né? Era praticante de Telema, né, que é a religião fundada pelo Aleister Crowley, né, que era um bruxo, mago, ocultista do início do século XX, né? Então, os caras do Led Zeppelin, eles tinham, assim, muito por causa da influência do Jimmy Page, que é o guitarrista e o dono da banda, essa influência de ocultismo muito grande, né? Porque faz o que quiseres ao todo da lei, né? E tá, o Aleister Crowley era um cara bastante controverso, né? Que eu abri no The Vintage News, né? Eu tenho uma amiga que é a Mônica Schwarzwald, que saberia explicar bem mais sobre Telema que eu. Ela é taróloga, recomendo procurá-la, né? A informação que eu tô falando aqui me foi dada por um outro amigo meu, que é o Wildemar Júnior, né, da Rock and Roll Connection lá. Oi, Júnior, que eu conheço há muitos anos, né? Também é fã de Mission, etc e tal. E ele me passou algumas dessas informações. Eu agradeço a ele, muito obrigada. E então, o Jimmy Page tinha um fascínio por esse cara, o Aleister Crowley, né? E o Aleister Crowley escreveu um monte de livros nessa coisa de ocultismo, que é o livro de Thoth, o livro da lei, o livro de não sei o que lá. E o Jimmy Page, ele chegou a ter uma livraria que vendia só esses tipos de coisa. E ele também comprou uma casa que tinha sido do Aleister Crowley, que fica acho que é Boleskine, o nome, que fica às margens do Lago Ness. O Lago Ness é o lago que dizem que tem um monstro lá na Escócia. Eu visitei lá, eu não vi monstro nenhum, mas eu comprei um bichinho de pelúcia, assim, representante do monstro. Bem bonitinho, né? Então, aqui no The Vintage News, sobre o Aleister Crowley, tá dizendo que ele era uma figura muito controversa, né? E que em 1898 ele se envolveu com uma ordem secreta chamada Golden Dawn, ou melhor, Amanhecer Dourado, né? E que depois ele deixou a Golden Dawn, foi pro Egito, etc, né? Onde ele disse que um livro teria ditado para ele, quer dizer, um livro não, uma entidade teria ditado para ele o livro da lei, Book of the Law. E ele usava drogas, né? E era a favor da liberação sexual, né? E muitas das ideias dele afloraram nos anos 60, tanto que você o vê na capa do Sgt. Peppers, que tem várias figuras históricas, né? Várias figuras históricas, várias pessoas ali recortadas, assim, junto com os Beatles. E ele tá lá, né? E ele morreu em 47, né? E influenciou muito os anos 60. Influenciou, como eu falei, Beatles, né? Mas no Led Zeppelin foi uma coisa muito, muito forte, porque
além de realmente estar no disco, no bolachão, se você pegar, assim, o Led Zeppelin, eu acho que é o 3, tá? Do What Thou Wilt Shall Be the Whole of the Law, escrito, eu acho que é isso, tá? Escrito assim nos que tem aqueles grooves, né? Tem os sulcos do discão de vinil, pra quem não sabe, discão de vinil existe. Ainda tem gente que compra, eu compro. E você compra e no lugar onde não tem os sulcos tá escrito isso, né? E aqui no The Vintage News, né, que foi indicado pelo meu amigo Wildemar Araújo Júnior, tá falando que o Jimmy Page ele começou a ficar interessado nos trabalhos do Aleister Crowley nos anos 60 ainda, né? E o primeiro álbum do Led Zeppelin foi em 69. E eles começaram a ganhar muita popularidade, né? Parece que o Jimmy Page teria convidado mesmo os outros músicos da banda para participar de um ritual de magia, né? Do Crowley, né? Que no caso não é Magic terminado com C, é Magic terminado com K. Eu acho que é isso, tá, gente? Eu não sou cultista, não, tá? Não sou, não. Né? E todos eles participaram do ritual, menos o baixista, o John Paul Jones. Né? Inclusive, assim, de acordo com os meus amigos zeppelinianos, né, o único que não participaria também das porcaria com cocaína, né, eu tô falando tudo baixo para o YouTube não tirar esse vídeo, seria o John Paul Jones, que, pelo visto, John Paul Jones, o baixista, era o cara certinho da banda. Ele também era produtor, e ele é produtor, tá? Produziu muitas coisas, e inclusive o The Mission UK, né? E ele, além de baixista, ele é multi-instrumentista, né? E toca vários outros instrumentos, inclusive teclados, né? Um músico completo, né? Então, continuando aqui o The Vintage News, né? Vou botar o link aqui na descrição. Os primeiros sinais do comprometimento do Led Zeppelin com o ocultismo, né? São justamente do que eu falei no Led Zeppelin 3, né? Porque o Led Zeppelin os primeiros álbuns é 1, 2, 3, 4, né? Sendo que o 4 não tem nada de nome da banda, né? Então, no Led Zeppelin 3 tem nada do nome da banda assim na capa, tá? É só um velhinho carregando um graveto, assim. Né? Então, no Led Zeppelin 3, não no 4, né? Tem duas frases gravadas nos discos de vinil, né? Que é Do What Thou Wilt, de um lado, perdão. Do outro lado, So Mote It Be. Quer dizer, faça o que quiseres, esse é o moto, né? Quer dizer, a coisa a ser feita, né? A coisa a ser falada, né? E aí no Led Zeppelin 4, que é esse álbum que eu falei, esse discão, eu tenho em vinil, eu tenho em cassete, e eu não sei se eu tenho em CD também, porque eu realmente sou fã do Led Zeppelin, né? Gosto muito. Então, na capa tem um velhinho carregando graveto, né? E aí você abre, aí tem o eremita do tarô, que eu não sei o significado que seria o eremita no tarô. E tem os símbolos esotéricos, cada um representando um dos músicos da banda, né? E tem um cachorro preto escondido, que inclusive é o nome da música Black Dog, né? E dizem que se você pegar o eremita e colocar assim contra o espelho, o álbum, aí você olha a imagem do eremita espelhada, forma que aparentemente seria um cachorro preto, né? Eu não sei, depois aí vocês me confirmam, tentem isso. Então, continuando com as aventuras no oculto do Led Zeppelin, né? Em 72, o Jimmy Page, ele concordou em participar da trilha sonora de um filme chamado Lucifer Rising. Olha o nome do filme, Lucifer Rising. Quer dizer, o alvorecer de Lucifer, né? E esse filme estava totalmente disponível aqui no YouTube para assistir há uns tempos, tá?
eu tô traduzindo aqui, tá? E o filme foi criado por Kenneth Anger, que era um outro praticante de magia ritual. Magic, magia com K, né? E o Kenneth Anger é uma figurinha muito exótica, tá? Sei, eu vou falar um pouquinho do envolvimento do Kenneth Anger com umas figurinhas estranhas da cena da Califórnia. Kenneth Anger ainda vive, tem uns 90 anos. Né? Hoje em dia, eu já vi esse Lucifer Rising e aparece um pouquinho, uma pontinha do Jimmy Page. E ele tá com um símbolo oculto mesmo, assim. Até me arrepiei, cara. Eu tenho um pouquinho de medo dessas coisas. Tenho medo. Não vou dizer que não tenho medo, não. Eu tenho medo, sim. Né? E aí ele tá com uma placa, assim. E ele olha uma foto de Crowley, assim. Exato. E... continuando aqui. Inclusive, eu li uma biografia do Jimmy Page que me foi emprestada pelo meu amigo, o Demar Júnior, que é uma das pessoas que eu conheço que mais entendem assim de rock and roll, né? E realmente tinha assim uma entrevista desse Kenneth Anger. E falando das tretas com relação a essa trilha sonora, né? Que o Page acabou não participando da trilha sonora, né? Mas vamos continuar, que é uma trilha muito complicada essa trilha. Então, Page e Anger tiveram um relacionamento intenso, né? Ou tretado, né? Acho que a tradução correta aqui seria cheio de treta. Que terminou acabando em 1975. Kenneth Anger falou muito mal do Jimmy Page na mídia. Mas, aparentemente, ele falou para amigos, né? No privado, que ele teria amaldiçoado Page Led Zeppelin. E aí, a partir daí, as coisas ficaram estranhas. E realmente, esse Kenneth Anger, ele teve um problema com o Jimmy Page, né? Pela bio que eu li, o Jimmy Page não gostou do comportamento do Kenneth Anger e no estúdio, etc. E o Kenneth Anger já fala outras coisas lá. O que o Kenneth Anger fez? Ele contratou um cara chamado Bob Beausoleil. É um nome Beausoleil, sei lá, um nome... escreve em francês, mas o cara é americano. E esse Bob Beausoleil, ele gravou da cadeia a trilha pro filme. E aí que fica estranho, por que esse cara tá na cadeia? Ele ainda tá na cadeia, tá 50 anos preso, tá? Então, você sabe, lá nos Estados Unidos você mata alguém, você fica muito tempo preso. Aqui no Brasil o limite é 30 anos, né? Esse cara, ele tá preso porque era da família Manson. A família Manson era uma seita homicida, envolvida em vários assassinatos na Califórnia nos anos 60, inclusive de uma atriz chamada Sharon Tate. O filme Era Uma Vez em Hollywood trata desses crimes, né? Só que de uma forma com um final feliz, com os membros da família Manson sendo assassinados pelo Brad Pitt e pelo Leonardo DiCaprio. Não foi assim, né? Várias daquelas pessoas estão vivas, né? A Sharon Tate está morta, né? Os amigos dela estão tudo mortos também, né? Então, o Bob Beausoleil era daquela galera. Cabra era mal, mas ele foi pra cadeia não por matar a Sharon Tate e os amigos dela. Ele foi pra cadeia por matar um professor de música. E realmente eles bateram muito no cara, fizeram muita maldade com o cara, né? E parece que teria a ver, assim, com alguma coisa sobre ácido lisérgico, assim, alguma discussão sobre venda de ácido lisérgico, né? Que é uma droga, pra quem não sabe, né? Ácido lisérgico, LSD. Então o Kenneth Anger pegou esse cara, que eu acho que ele já conhecia, acho que já participou de um outro filme dele, pra fazer a trilha sonora dele. Pegou um homicida com algumas mortes nas costas. Quer dizer, ele foi condenado por uma, não sei se tinha outras mortes nas costas, né? Mas é um músico muito bom. Conseguiu gravar na cadeia, né? Mas então tudo bem. A trilha sonora do Jimmy Page
depois acabou sendo lançado. O Jimmy Page mesmo conseguiu lançar. Né? Mas então, teve esse negócio. O Kenneth Anger disse que jogou uma maldição lá na banda, né? E então aqui tá falando umas coisas estranhas que aconteceram com o Led Zeppelin, né? Em primeiro lugar, o Robert Plant, que é o vocalista, e sua família quase morreram quando o carro deles caiu de um penhasco na Grécia, né? Esse acidente forçou a banda a cancelar o resto da turnê, de uma turnê deles. Aqui tá falando que é o Physical Graffiti. Zeppelinianos, me corrijam se eu estiver errada, né? E acabou por atrasar a gravação do álbum seguinte, né? Depois da turnê que se seguiu, teve muita coisa errada também, muita coisa de má sorte, né? O Robert Plant, vocalista, ficou com laringite, né? Depois que a banda já tinha mandado todo o equipamento, né, pra turnê americana, né? O que tornou ensaiar impossível. Mas isso daí eu acho que não tem nada a ver com audição, não. É porque realmente o vocal do Robert Plant é muito agudo. E naquela época eles não tinham muito retorno de palco. E toda essa coisa assim de equipamento era meio ruim na época. Você não tinha retorno, não sabia o que estava cantando direito. A galera fazia as coisas na raça mesmo, né? Hoje em dia que o cara lá vai se apresentar e tem um retorninho aqui de ouvido, já sabe direitinho o que tá cantando, ouve cada instrumento, né? Já notou, né, que o pessoal fica com foninho de ouvido. É o retorno. Naquela época não tinha, né? Também parece que teve assim uma confusão com fãs sem ingressos, né? Brigando, né? Causando confusão. E o John Bonham, que era o baterista e o empresário da banda, batendo num Bill Graham. Bill Graham, eu não sei quem é. Aí, por fim, o filho do Robert Plant, do vocalista, ficou doente e morreu em 1977. Né? O Jimmy Page e o John Paul Jones não foram ao enterro da criança, né? O que quase levou o Plant a deixar a banda. E aí, finalmente, em 1980, o John Bonham morreu. E os fãs, quer dizer, a banda decidiu não continuar. Então é uma das muitas histórias assim do Led Zeppelin, né? A história do envolvimento com o ocultismo, né? E era mesmo, não era uma coisa assim de publicidade para chamar atenção, para dar choque. Por exemplo, o Iron Maiden e o Black Sabbath mesmo é muito para causar choque, né? Por exemplo, o clipe de The Number of the Beast do Iron Maiden. É engraçado aquele clipe, assim. Tem um casal de dança, tipo um concurso de dança, dançando, tudo bonitinho. Aí, de repente, eles se viram com umas máscaras de capeta que parece coisa de carnaval. Aí, meia, meia, meia. Aí tem uma cena de filme de terror bem tosca, dos anos 30 ou 40, que começa o clipe, né? Então é meio que tirando sarro disso tudo, né? Mas no caso do Led Zeppelin, o envolvimento deles mesmo com o ocultismo foi... Perdão, ao meu cachorro. Está comprovado, né? E tem outras tantas histórias do Led Zeppelin. Essa é uma das quais eu tô falando. Um dos próximos vídeos eu vou falar da questão do envolvimento com grupos menores de idade e demais coisitas, né? Mas que, embora sejam comprovadas, nunca levaram à cultura do cancelamento, né? A cultura do cancelamento nunca foi atrás do Led Zeppelin. Muito possivelmente porque os fãs sabem, né? Já sabem, não é uma coisa que tenha sido escondida, né? Mas de qualquer forma, é uma banda com muitas histórias, muito mito ao redor deles, né? O Jimmy Page, ele fica volta e meia pedindo pro Robert Plant para voltar com a banda e o Robert Plant sempre dá para trás, né? Sempre tem alguma coisa que ele resolve não
voltar com a banda, né? Talvez seja por causa da ausência do baterista, eu não sei. Eu só sei que nos anos 90 o Jimmy Page, então, se juntou ao David Coverdale, do Whitesnake, que estava meio de férias na ocasião, e resolveu lançar um álbum chamado Coverdale Page, que estava fazendo muito sucesso. Eles chegaram a fazer uma turnê no Japão, e aí que o Robert Plant ficou assim, não, peraí. Aí nessa época ele começou a chamar o David Coverdale de David Coverversion, sendo que não tem nada a ver um com o outro. As vozes são completamente diferentes. A voz do Robert Plant é um tenor agudíssimo. O Coverdale é um barítono que alcança muitos agudos, né? E o que acontece é que eles bebem da mesma fonte, que chamavam de Blue Eyed Soul, que era o soul do olho azul, né? Que eram vocalistas brancos que cantavam soul nos anos 60, né? Se você procurar no Google, você vai encontrar o David Coverdale fazendo cover com, sei lá, 16 anos de idade, né? E já tinha um bruta de um vozeirão grave, uma coisa assim gigantesca. Então não tem nada a ver, assim, mas o Robert Plant chamava o David Coverdale de David Coverversion, quer dizer, David versão cover, tipo, eu sou original. E aí, por causa disso, do Dodói, do Plant, né, aí eles lançaram um trabalho nos anos 90, né, ele e o Robert Plant, que eu acho que é o No Quarter, que não chamaram de Paul Jones. Os zeppelinianos me corrijam se eu estiver errado. Mas então eu vou fazer outros vídeos, né, não vou chamar nenhum fã de retardado, né, que nem o Regis Tadeu lá, que fica só falando mal dos outros, né. Ainda vou fazer um vídeo do Manowar em homenagem ao Regis Tadeu. Mas então eu tive a necessidade de fazer isso porque as histórias do Zeppelin são muito loucas, cara. Muito loucas, né? Então esse é o primeiro vídeo do Led Zeppelin, tá? Eu tenho vários vídeos do Michael Jackson aqui, agora eu vou começar vários vídeos do Led Zeppelin, porque é muita doideira, é muita piração, é muita loucura. E é muita história pra contar deles, tá, gente? Se tiver alguma sugestão, pode colocar aqui, por favor, se inscreva, né? E tá o meu Spotify aí também, tá? Se vocês puderem ouvir lá, eu cantando, tocando. Eu agradeço. Beijão e tchau.